Olá, C21, professor Anderson de volta para mais uma aula aqui na nossa plataforma. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os números π e φ e um pouquinho da história deles. O número π, vocês fizeram uma atividade e fizeram uma pesquisa interessante sobre ele. Ele é aproximadamente 3,14, 15, 9, 2, 6 e vai até o infinito, sem nunca se repetir. Ao longo da história, esse número foi muito estudado. Ele é um dos números mais misteriosos da natureza. É interessante porque o π, tudo surgiu porque se queria fazer uma relação entre a medida de uma circunferência, quer dizer, pegar uma circunferência e abrir, dividida pelo diâmetro dela. Diâmetro é aquela medida que vai de uma ponta até a outra, passando pelo centro. Eita, passando pelo centro. Ah? Diâmetro. Circunferência. Se eu pego qualquer circunferência, a medida da circunferência, e divido pelo diâmetro, dá esse número. Tá, mas espera aí. Tu tinha me dito que os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Como é que tu conseguiu escrever na forma de fração? É que a medida de qualquer circunferência que tem um diâmetro natural é um número irracional. Quer dizer, a gente nunca vai saber a medida exata de uma circunferência. O máximo que a gente pode ter é uma medida aproximada dela. Assim como a área também está relacionada com o π. A gente nunca vai saber a medida exata, a gente vai ter uma medida aproximada dela. Então, assim, a gente chama o π de aproximadamente 3,14 ou 3,1416, quando a gente quer muita precisão. E a primeira grande curiosidade dela é essa, que ela é a medida da circunferência dividida pelo diâmetro, certo? Os egípcios eram apaixonados, né, por desvendar este número. Disse, inclusive, que a grande pirâmide de Gizé foi construída de maneira que a altura dela, dividida pelo lado da base, seja aproximadamente 3,14. O número π. E aí tem algumas coisas assim fantásticas em relação a esse número. Há estudos que dizem e tentam comprovar que se eu pegar um rio muito antigo, como por exemplo o rio Amazonas, que já não muda mais suas margens, que já se desgastou, que está fixado naquela posição. Pegar a nascente desse rio e o lugar onde ele escoa. Medir o comprimento do rio e dividir pela distância de onde ele nasce até onde ele escoa, isso aqui vai dar π. 3,1415, né? Cara, muito maluco. Tem algumas coisas assim que, né, a galera que gosta das viagens acha super interessante. Se eu pegar 3,1415, 9, 2, 6, blá, blá, blá. Se eu pegar os 144 primeiros dígitos de π e somar 3 mais 1 dá 4, mais 4 dá 8, mais 1 dá 9, mais 5 dá 14, mais 9 dá 23, mais 2 dá 25, for somando os 144 números, o resultado é 666, o número da besta. E olha que coisa mais maluca. A gente sabe, né, que 144 é 12 vezes 12.
Mas 12 é 6 mais 6. Meia, 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 meia. Maluco. Troço assim é muito pirado. É cheio de historinha em relação ao pi. Para nós, o que é o importante, né? Que a gente tenha essas aproximações de cabeça gravadas. 3,14 ou 3,1416. Porque isso vai nos ajudar muito a resolver problemas envolvendo circunferências e as formas geométricas que têm o círculo e a circunferência na sua formação. A esfera, o cone, o cilindro. Tá? Eu me lembro quando eu estava exatamente na mesma série que vocês e isso estava aparecendo, no centro comunitário do bairro onde eu moro, estavam construindo um galpão que era redondo, assim. E eles tinham que colocar as toras de madeira aqui, né, para construir o tal do galpão. Eles não tinham ideia de qual era essa medida aqui. E tava eu lá, piá, 12 anos, e disse, aqui é o meio, qual é a medida até aqui? É tanto. Isso quer dizer que o diâmetro inteiro é tanto, sei lá, 10 metros. Então, tem que ter em tora 10 vezes 3,1416. Tem que ter 31,40 de toras. E aí os caras ficaram, tá, mas como, né? Porque já não lembravam mais que tinha a ver só com o diâmetro e com o pi para calcular a circunferência. Então, assim, o pi é um número muito interessante, que tem muitas aplicações e que a gente tem que lembrar. E que tem toda essa história envolvendo ele. Claro, tem muito mais história, gente, tem muito mais história. Mas tem toda essa historinha envolvendo ele. Outro número extremamente interessante é o φ. Olha só. Pi, φ. O φ é 1,6180 e vai até o infinito sem nunca se repetir. Outro número, né, que tem várias relações, várias coisas super importantes sobre ele. O φ, ele é conhecido como número dourado. Número de ouro. E por que ele é conhecido assim? Porque ele é uma relação muito interessante na natureza, na vida, na formação dos nossos corpos, em tudo. Olha a quantidade de loucura que tem em relação a isso. Se eu pegar e medir a minha altura certinha até o chão, e depois pegar a altura do meu umbigo até o chão, a altura dividido pela altura do umbigo, isso vai dar aproximadamente 1,618. Se eu pegar o tamanho da minha cabeça e dividir pelo tamanho pela distância da minha mandíbula até o topo da minha cabeça, tamanho do crânio dividido pela distância da mandíbula até o topo do crânio, vai dar 1,618. Se eu pegar o comprimento do meu ombro até a ponta do meu dedo e dividir pelo comprimento do meu cotovelo até a ponta do meu dedo, vai dar 1,618. Se eu pegar a distância da minha cintura até o topo da minha cabeça e dividir pelo tamanho do meu tórax, vai dar 1,618. Se eu pegar uma árvore muito grande, que não cresce mais, e dividir a altura dela até o chão,
pela distância do primeiro galho até o chão, vai dar 1,618. Se eu pegar uma folha e olhar aquelas ranhuras dela aqui, ó, se eu dividir isso aqui por isso aqui, vai dar 1,618. Se eu pegar esse aqui e dividir por esse aqui, vai dar 1,618. Se eu pegar um caracol pegar esse tamanho aqui, dividir o maior pelo menor, vai dar 1,618. Se eu pegar esse tamanho aqui, ó, e dividir por esse, vai dar 1,618. Se eu pegar esse tamanho aqui e dividir por esse, vai dar 1,618. A natureza, nosso corpo, relações nos corpos dos animais, tem um monte de coisa que dá 1,618. Cara, a coisa mais maluca, se tu pegar o número de abelhas fêmeas numa colmeia e dividir pelo número de abelhas macho da colmeia, dá 1,618. Aí a galera pira, né, meu? Cara, que a divindade que criou a Terra, para quem acredita em Deus, para quem acredita em Alá, para quem acredita em Odin, Zeus, tinha na cabeça que tudo deu 1,618, cara. Qual é a piração, né? Porque isso acontece direto na natureza. Direto no nosso corpo. Direto em flores. Se a gente pegar um pentagrama perfeito, não esse, né? Um perfeito, e dividir esse tamanho por esse tamanho, dá 1,618. Se a gente dividir esse tamanho por esse tamanho, dá 1,618. Parece zoeira. Mas cada par de tamanhos diferentes aqui dentro, quando eu divido, dá 1,618. Então o pentagrama ele foi reconhecido como um símbolo mágico por causa dessas propriedades matemáticas. Né? Existe inclusive um desenho da Disney da década de 60 chamado Donald no País da Matemática. Que vocês acham no YouTube, que fala sobre a história desse número. E há um tempo atrás virou meme, assim, as pessoas colocavam a espiral Φ em cima de tudo, assim, para brincar que era dourado, que era um número dourado e tudo mais. Tá? Dá um pause, copia isso. Anota aí alguma coisa que vocês acharem interessante. E eu vou trazer uma atividadezinha super simples para que vocês vejam como esse número Φ é mágico mesmo, assim. Então, rapidamente aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando vocês estavam lá na B30, que a gente ficava brincando de descobrir o próximo número da sequência, eu dei um desafio para vocês que era o seguinte. Descobrir qual era o próximo número dessa sequência aqui. E aí vocês ficaram lá e acho que uns 2 ou 3 de vocês devem ter descoberto qual era o próximo número. Porque o que acontece nessa sequência aqui? Que é chamada de sequência Fibonacci. O próximo número é sempre a soma dos 2 anteriores. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5.
3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. A curiosidade da sequência Fibonacci é a seguinte. A partir de um determinado momento, se eu pegar um número e dividir pelo anterior, olha o que acontece. 21 dividido por 13 dá 1, sobra 8, vírgula, dá 6, sobra 2, 0, dá 1, sobra 7, dá 6, dá 5. Ó, 1,615. Bonito. Aí eu vou pegar o próximo número dessa sequência aqui. 13 mais 21, 34. Olha que curioso. 34 eu vou dividir por 21. 1, vírgula, 6, 1, 8, 9, 1,615, 1,619. Aí eu vou pegar o próximo número dessa sequência aqui. 34 mais 21 dá 55. Eu vou dividir pelo anterior. 55 dividido por 34. Vírgula 6, 1, 7, 615, 619, 617. Que maluco, tá chegando cada vez mais perto de 1,618. Então eu quero que vocês façam o seguinte. Calcula os 5 próximos números da sequência. Ó, nem precisa ser 5, tá? Não vou judiar. Os 4. Só mais 4. Próximo número. 34 mais 55. Quanto é que vai dar? Aí divide por 55. 2, 3, 4. Calcula os 4 próximos números da sequência e faz isso. Testa a divisão pelo anterior. Usa até a calculadora. Não precisa fazer tudo isso que eu fiz aqui, não. Usa a calculadora, tá? Calcula quem é o próximo, divide. Calcula quem é o próximo, divide. Calcula quem é o próximo, divide. Calcula quem é o próximo, divide e diz o que está acontecendo. Faz uma fotinha e me manda. Certo? Tá valendo? Tchau, tchau.